Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para retornar, os nossos estudos sobre o despertar da consciência e agora nós estamos vivenciando uma era do despertar da consciência, todo mundo está vivenciando isso. Então esse momento da gente voltar para dentro de nós, inteirar-se do que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso. Esses são os sinais do despertar da consciência. Como inicia-se isso? Através desse... está faltando algo? Por que as coisas têm que ser assim? Esse momento é o momento de despertar da consciência, que o sistema, antigamente a gente não tinha acesso a isso, e nem estava na hora da gente entender. Então, agora nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa da gente despertar a nossa consciência, que a gente vai falar isso daí o tempo todo. E o que é isso? O que é um despertar da consciência? É você passar a entender tudo o que acontece em volta de você e dentro. Você se preocupar, se cuidar, não somente do físico, que faz muito necessário, porque o nosso corpo é o nosso templo, então a gente tem que cuidar, mas a gente também tem que cuidar da nossa mente. Então, agora estamos vivenciando essa parte de integralidade, de interativo, de perceber que a gente não precisa separar para entender, a gente pode unificar. O sistema não queria isso, porque isso daí, por N fatores, porque a doença é interessante para o sistema, porque com isso ganha-se dinheiro em todos os setores, ramos farmacêuticos, laboratoriais, N coisas, que não era interessante você descobrir uma causa de doença, causas de vacinas. Infelizmente é isso, Agora, com o despertar da consciência que cada um de nós estamos tendo, a gente está procurando se alimentar melhor, procurando produtos orgânicos. Então, o orgânico, antes a gente pensava assim, mas o orgânico é só para quem tem condição, porque é muito caro. Mas se a gente tiver esse despertar que o orgânico ele se faz necessário, ele vai ter muita procura, então muitas pessoas, ao invés de colocar agrotóxico, essas coisas, vão começar a se preocupar com isso, e com isso o produto vai se tornando melhor na questão de acessibilidade, você plantar aí sua hortinha, voltar aí algumas coisas, as nossas raízes, que antigamente se fazia tanto, e depois a gente abandonou isso e colocamos coisas mais industrializadas, Isso está caindo por terra, graças a Deus. Então, antigamente, falar nisso, em despertar, se colocavam muito, na sociedade que seria perigoso, mas por que seria perigoso? Por que o sistema fala que é perigoso? Eu nem vou comentar, fica aí para vocês refletir. E aí eu vou pedir para vocês, quem tiver interesse, adquirir o livro, que é bem bacana, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui nos assuntos. Uma coisa também que a gente também deve se deparar, analisar, será mesmo que se faz tão necessário assim a gente ter tantos carros, Tem famílias que cada um tem um carro, Tudo bem, cada um tem a sua rotina,
Mas às vezes você vai ali comprar ali um pão, a pessoa vai, pega o carro e vai. E estamos ficando sedentários por conta disso, então a nossa saúde fica debilitada também, porque tudo que a gente faz, ao invés de a gente andar ou pegar uma bicicleta, a gente pega o carro. E o carro tem um combustível, tem, né? E esse combustível ele tem a queima ali de combustão, que ele elimina o gás carbônico, então isso não é bom para a atmosfera. Tem a questão das frutas que são produzidas em laboratório para elas ficarem maiores, para elas ficarem bonitas, atrativas. Então, até que ponto a gente está sendo manipulado, né, pelo sistema, que a gente acha que a gente está fazendo uma coisa assim boa assim, para o nosso conforto, nossa, né, comer uma fruta, eu estou comendo uma coisa saudável, mas será mesmo que a gente está comendo alguma coisa saudável, né? E sobre a nossa mobilidade também, né? A gente tem o livre ir e vir, mas a gente pode escolher também como a gente vai, né? É um caso a pensar e a gente refletir, né? Porque esse despertar da consciência engloba tudo, não só o lado espiritual, mas o que a gente faz com a nossa Mãe Terra. Então aí acontece vários desastres e a gente pensa assim, às vezes a gente culpa até o governo, né? Mas, gente, a culpa é nossa também, né? Vamos colocar assim, vamos colocar também, porque é fácil a gente apontar o dedo para outras pessoas e culpar tudo que acontece na vida. Mas será que você não teve um papel aí também? Né? O papel aí do desmatamento, empreendimentos aí, tantos lugares bonitos aí que as pessoas fazem o desmatamento para montar ali mais um condomínio. Será mesmo que se faz necessário? A gente tem tanto espaço aí, a gente precisa desmatar para construir. Esse que é o nosso despertar, né? Agora a gente vai falar, agora já entramos na parte 3, uma nova ciência médica holística do materialismo newtoniano na medicina, a nova ciência das emoções como causa das doenças. Então vamos falar um pouco aqui do despertar de uma nova medicina. Então, neste capítulo, ele é muito interessante a gente falar. Eu vou até ler uma parte aqui que eu achei muito importante, muito relevante, né? Sobre o despertar de uma nova medicina, porque a mesma medicina que antigamente estudavam, né? Os cientistas estudavam sempre como resolver ali a dor, né? Da doença, agora estão estudando mais a causa da doença. Por que causa? Porque as pessoas os cientistas que estudavam muito sobre medicação para depressão, agora estão vendo que estão estudando sobre as medicações, né, da depressão, o que ela causa. Então, assim, ele pega, a gente tem o lado, né? A gente tem o lado esquerdo do cérebro, o lado direito. Então, se a causa ali daquela depressão está no lado direito, ele vai tomar aquela medicação e eles descobriram que o remédio ele anestesia, né? Aquela causa, mas não resolve. E nesses estudos, eles estão estudando e eles estão constatando que a meditação, ela tem um efeito igual ou melhor, porque ele não anestesia, ele cura, né? A meditação não é que ela é igual, ela é muito melhor. A medicação, ela anestesia, ela dá uma parada ali naquele sentimento ali que está fazendo a pessoa sofrer. Mas o despertar se faz necessário. Os cientistas estão vendo a importância também da espiritualidade nos estudos que eles fazem para a cura da doença. Então, quando a gente fala de que um profissional de saúde seja um profissional especialista integrativo,
é voltado para o físico, mental e o espiritual. Por isso, porque toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Então, se a pessoa tem uma doença ali, tem alguma causa ali por trás. Por que a pessoa adoeceu? E eu quero ler aqui um pedaço aqui para vocês, muito bacana. Olha, a mesma ciência que descobriu esses medicamentos para a depressão agora está buscando um treinamento que conduza ao despertar do ser humano para que ele conheça seu lado interior e tenha condições de deslocar conscientemente o mesmo pensamento ou onda cerebral do lado direito para o esquerdo, como eu disse para vocês. Um estudo que teve como base os mesmos critérios de testes randomizados utilizados na fabricação de novos medicamentos, comparou os efeitos do medicamento com o efeito da meditação e comprovou que ambos são igualmente eficazes. A diferença é que, quando a pessoa para de tomar a droga, os sintomas voltam em um curto espaço de tempo, mas se ele aprende a técnica da meditação, obtém um resultado duradouro. Olha que maravilha, né? Então, a importância da gente aprender, né? Da gente aprender e da gente ensinar as pessoas a meditar. Então, aquela coisa, gente, que quando alguém fala assim, você está meditando, aí a pessoa acha que a pessoa está flutuando. Não é, e é mesmo, né? Quando você começa a técnica, você sente flutuando mesmo. Mas não é, é um estado de paz interior. É lógico que eu entendo que as pessoas mais agitadas, elas não conseguem ainda. Então, como que você pode iniciar uma técnica de meditação? Coloque aí no seu tempo diário 5 minutos. Pode ser antes de dormir, mas aí às vezes você está tão atribulado que você pega e fala assim, eu vou fazer isso na hora de dormir. E você vai para a cama na hora que você está esgotado. Aí você não vai conseguir fazer meditação. Mas, se você tem boa vontade, você pode fazer meditação até no chuveiro. Em 5 minutos você consegue fazer uma meditação. Você pode estar lá no banheiro e conseguir fazer uma meditação. A meditação vai se tornar tão normal para vocês que é como respirar mesmo. Então, você pode fazer meditação dentro do ônibus, pode estar o barulho que for lá fora que eu falo é no ambiente que você vai interiorizar. Então, eu tenho aí algumas técnicas de meditação, eu vou passar para vocês depois desse vídeo a técnica de meditação da respiração. A gente vai começar com a respiração. É lógico que com essa técnica que eu passo, ela ultrapassa 5 minutos, mas ali você vai ter noção. Se você estiver disposto ou disposta a assistir o vídeo de meditação o tempo necessário até o fim, melhor ainda. Mas pelo menos se você não conseguir, mas pelo menos que seja 5 minutos, creio que vai antes você fazer 5 minutos do que nada. Mas como vai ser uma meditação guiada, dá para você acompanhar a meditação todinha. Esse de 5 minutos que eu digo é para você fazer sozinho. Você vai pegar essa meditação e vai fazer você sozinho, não precisa de música, não precisa de nada. Só precisa de você e da sua boa vontade. Porque o nosso despertar de consciência, ele é a nossa paz interior. Então, a gente tem muita coisa para despertar, tem muita coisa para a gente aprender. Então, sobre a vida, sobre o mistério da vida, sobre muitas crenças, sobre muita coisa que a gente tem que quebrar, porque foram impostas para a gente, infelizmente, né?
Foram muitas coisas impostas na vida da gente para a gente seguir aquele sistema, né? E com isso a gente vai despertando, e esse despertar é aos poucos mesmo. Então, que seja 5 minutos que você faça, vai valer muito para a sua vida, tá bom? Então faça. É uma prevenção, gente. A gente malha, né? Tem gente que malha o corpo, que é muito bom. E tem gente que cuida da alimentação, que é maravilhoso. E a mente? Como que é o exercício da mente? É meditando. A fé é outro exercício. Você tem uma fé, você tem uma religião, bacana. Mas essa meditação você vai exercitar o seu cérebro para você melhorar sua frequência energética, para você baixar aí essa ansiedade, essa agitação, não faz muito bem para o cérebro. Então você vai também muito parado também não faz. Então é equilíbrio, né? Você entrar na linha ali do equilíbrio, tá bom? Outra coisa também saiu na matéria, né, da revista, na edição de 2015, na respeitada revista Scientific American, mostra que alguns médicos dos Estados Unidos, em 2015, estavam defendendo o fim dos remédios antidepressivos nas terapias, porque consideraram necessário que o paciente passe pelo processo de depressão. Porque, gente, quando você anestesia ali aquele processo, você não aprende. Que aprendizado que você tem? Às vezes a gente tem um sofrimento, a gente passa por alguma coisa para a gente aprender. Mas quando anestesia, a gente fica assim. Você já viu quando a pessoa está muito... Eu não estou defendendo isso não, tá, gente? Isso aqui é um estudo. Se a pessoa que tem depressão e o médico receitou a medicação, use a medicação, tá? Mas você pode também trabalhar, encontrar outros meios, que isso vai fazer com que você melhore mais rápido, que você não fique refém dos remédios antidepressivos. Por favor, entendam isso, tá? Então, alguns defenderam, né, o fim, né, dessas terapias, né, medicamentosas, pois seria a única forma de ele sofrer, olhar para si e assim ter condições de curar suas doenças, né? O que eu acabei de falar. Agora, sobre o Newton, olha só, hoje sabemos que Newton, considerado o pai da física, né, mecanicista e da visão materialista, era alquimista. Alguém ouviu falar isso? Né? Naquela época, a pessoa ser alquimista, ser estudioso esotérico, podia jogar na fogueira, né? Então, olha, era alquimista e o estudioso obsessivo da teologia esotérica, porém ninguém falava sobre isso. Essa informação não interessava a civilização da separatividade. E se soubesse também, não iam dar credibilidade a ele. Com certeza, né? Porque o sistema não queria isso. Então, ele utilizou a figura Newton apenas como sinônimo de racionalismo e mecanicismo. Mas a verdade é que ele praticava alquimia e era espiritualizado. Mas ninguém falou sobre isso durante centenas de anos. Também foram poucos os biógrafos que divulgaram o fato de que Einstein também era altamente espiritualizado, né? Inclusive, Einstein é ascensionado, né? Então, a base de nossa ciência é racional e cética. O ceticismo está na sua origem. Acredite que a coisa só existe no plano concreto. Este é o sumo materialismo, em que a matéria é o centro de tudo, né? Infelizmente, o sistema ele nos aprisionou porque era muito mais vantajoso a pessoa seguir esse padrão, tudo ali bonitinho. Tem gente que até hoje segue esse padrão assim, olha, direitinho, né? Não gosta de nada natural. Tem gente que prefere mesmo remédio. Então, assim, o remédio ele é bom para uma coisa, ruim para outra, né? Não estou defendendo as coisas. Eu, por exemplo,
Eu não gosto de tomar remédio, mas se eu sei que o meu corpo está necessitando de algo e eu tenho que tomar medicação, eu vou tomar medicação, mas eu também vou procurar uma terapia integrativa, com certeza, porque eu sei que o processo ele vai agilizar muito mais se eu ficar só na medicação e não confiar na terapia integrativa, que se faz muito necessário, tá bom? Então, a gente encerra aqui essa parte aqui do capítulo 3 e a gente vai dando seguimento, tá bom? E eu vou enviar para vocês, depois desse vídeo, a meditação guiada de respiração, de você se conectar com o meio, né? O meio espiritual, o meio físico, você aterrar, você se equilibrar, se energizar, tá bom? Beijo grande, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.